Bom, eu vou entrar, depois no final eu volto, eu já vou entrar na palavra, principalmente essa aqui da abertura, que eu tenho várias referências, né? Porque como é um assunto que é assim, ele é vasto, o que mais nós temos são referências para fundamentar isso. Então, vamos fazer essa introdução. A reunião que eu fiz segunda passada, basicamente toda segunda, com raras exceções, eu faço uma reunião geral. E, falando sobre os 52 dias, eu disse, ainda para todas as lideranças, para que eles realmente bebessem desse espírito, que eu percebo os céus abertos, eu percebo uma fluidez. E eu disse, eu percebo os céus abertos. Por mais que pareça, por conta de todo esse contexto mundial, o momento que o nosso país passa, você fala sobre isso, é por isso que você precisa da fé. E Deus responde fé. Os céus estão abertos. O que o Senhor disse ao meu coração, que quando Ele colocou isso, eu disse aos pastores, eu disse, olha, os céus estão abertos e é tempo do nosso povo prosperar altamente. Há uma unção que leva a esse crescimento, o Senhor vem falando sobre crescimento. E há uma unção que leva a esse crescimento, que leva a esse progresso. Chegou este momento. Agora, eu preciso entender, porque quando Deus, Ele coloca diante de mim uma mensagem, e daqui a pouco eu puxo um pouco, não vai dar para repetir, por isso que vai ser postada a primeira parte da abertura do culto. Uma conexão divina traz uma tarefa divina. Então, quando Deus traz uma unção para a minha vida, ela vem acompanhada de direções. Então, olha só, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Qualquer pessoa que creia. De onde vem toda a riqueza e a prosperidade? Vem de Deus. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que teu corpo tenha saúde, assim como eu sei que bem vai tua alma. A fé é um fato, mas também um ato. Se você crê, e der os passos de fé que a palavra pede, quando você une a fé com uma ação de fé, fé com ação de fé, Neemias,
Ele creu no que Deus colocou no coração dele e ele se moveu. Você pode ser o Neemias da sua casa, o Neemias de uma empresa, o Neemias de um lugar. Você decide. Quando você pega a fé e une atos de fé, você vê a mão de Deus se manifestar. Você precisa crer no que você está ouvindo e vai ouvir agora e começar a se mover por fé imediatamente a despeito das situações. Porque quando você começa a se mover, lembra que nós falamos agora mesmo, o inimigo fica furioso. Eu li a Escritura, o quanto os inimigos ficaram furiosos com o movimento de fé de Neemias. Então a gente recebe uma promessa, ela é automática? Não, ela não é automática. Ela não é automática. Ela agora, você a tem, o que você faz? Você se move. Quando você se move, você vai rompendo e você vai vendo a mão de Deus. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. O Eterno fará de vocês cabeça das nações, não cauda. Vocês sempre estarão por cima, nunca por baixo, se obedecerem fielmente e forem diligentes em cumprir ordens do Eterno, o seu Deus, que estou anunciando hoje. O Senhor quer que você o conheça como Jeová Jiré, o seu provedor. E que você faça um pacto com Ele, permitindo um fluxo contínuo de provisão em sua vida. E vitória em todas as batalhas que você enfrentar. Qual é o nosso desafio? Que eu ainda falei na reunião com os pastores. Falei, Deus me desafiou. Eu me sinto desafiada, porque foi isso que eu ouvi do Espírito. Que é hora da gente mudar as mentalidades. Você precisa, qual é o nosso desafio? Mudar essa mentalidade fechada, onde há avareza, ganância, escassez, privações, e que a pessoa não acredita que é para ela. Por quê? Porque os céus estão abertos. E Deus quer prosperar o seu povo. Por quê? Porque você tem uma tarefa. Porque Deus está à procura desses financiadores. Porque Deus está chamando esses financiadores. Mas como que você vai ocupar um lugar que você não acredita? Você não tem cabeça para isso. Por isso a palavra. Deus quer libertar o seu povo da escravidão, das dívidas, da vergonha, das humilhações, dos travamentos, daquela cabeça onde a pessoa, ela busca algo que para ela é seguro. Você lembra que nós vivemos um tempo onde as pessoas tinham uma cabeça empreendedora e agora, de uns tempos para cá, você tem percebido que tem pessoas voltando, muitas não estou dizendo contra, não é isso, eu estou dizendo que muitas estão voltando com aquela ideia de um concurso público, eu estou em busca de algo seguro, como se isso fosse seguro. Por fim, você acaba não tendo liberdade. Ah, mas do jeito que está, essa é a mentalidade pequena. Porque quando eu creio que eu posso com Deus, eu não me prendo a todos aqueles desafios que eu tenho ali na frente. Eu acredito que esse Deus provedor, Ele vai me levar, e Ele vai me prosperar, e Ele vai abençoar a obra das minhas mãos,
e Ele vai me levar adiante. Eu não tenho aquela cabeça baseada nos obstáculos e nas dificuldades, porque eu já sei que eu terei em qualquer lugar, seja qual for a área que eu for lidar. Não adianta você continuar buscando uma segurança e um conforto. Você precisa aprender a ser uma pessoa de desafios. Uma pessoa que é desafiada e parte para o combate. Porque eles virão você querendo ou não. Então é melhor que você tenha a cabeça certa. E que você se posicione da maneira certa. Não com medo. Não com recuo. Não com as travas de sempre, mas livre disso. Crendo num Deus que quando você se alinha com Ele, faz a sua parte, é um alinhamento divino. Diga alinhamento divino. Alinhamento divino. É um alinhamento divino. Quando você faz um alinhamento divino, você tem o Deus dono do ouro e da prata sustentando você. Se você faz a sua parte, por que Deus não honraria você? Então Ele quer libertar o seu povo da escravidão, das dívidas, da escassez, do medo, e torná-lo vitorioso sobre as obras de Satanás. Porque Satanás quer você com uma mentalidade pequena, escassa, aceitando uma vida humilhante, cheia de privações, amarrada, que você tema. Ele quer que você pense pequeno. Mas não é isso que nós temos aprendido. É hora da igreja levantar-se e cumprir a sua linda missão nestes últimos dias. Gente, nosso Deus é um Deus doador. E Ele dá aos seus filhos bênçãos sem limite. Mas é preciso que cada um reconheça o Senhor como Deus provedor, o Deus Jiré. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Se você estiver no monte do Senhor, o que vai vir para você? Provisão. Quando você ora o Pai Nosso, você está declarando que você terá o pão de cada dia. Cada casa, tem casa que precisa de poucos pãezinhos, tem casa que precisa de muitos pãezinhos. Cada um tem a sua necessidade diária. E você ora o Pai Nosso e não presta atenção nisso? Deus ouviu o clamor de Israel e libertou da escravidão e o fez sair com toda a riqueza do Egito. E isso, eu já disse isso uma vez, mas vou repetir e bater nisso com mais força. E isso se repetirá agora nos últimos anos. Não foi no início das pragas, foi no final das pragas. Então Deus levantou o povo judeu, naqueles dias, e o fez prosperar acima das outras nações. Você sabe que mais de 50% de toda a riqueza do mundo está nas mãos dos judeus. Você sabe que a maior parte dos bilionários dos Estados Unidos são judeus. Porque o Senhor fez uma promessa. Ele está levantando uma geração, nestes últimos dias, sem limites financeiros. Eu sei disso. Eu sei disso pela palavra. O que eu disse? Não, Deus está, nestes últimos dias, é uma geração sem limites financeiros. Por isso que eu falei que você precisa crer. Ou você vai sair daqui numa imersão assim e dizer agora eu arrebento, eu ganho o mundo, ou você vai sair escandalizado.
Entendeu? Ou você levanta agora, eu não sei de nada. Mas aí não é comigo. Eu tenho que falar com você aquilo que eu sinto do Espírito. Deus está levantando nestes últimos dias uma geração sem limites financeiros. Gente que ama justiça, santidade, entende que prosperidade é com propósito de evangelismo em massa. E nós precisamos intensificar. Por isso que quem está quebrado vai se levantar se crer. Quem já esteve lá vai voltar a prosperar. Quem nunca prosperou, se crer, vai prosperar. É hora de Deus levantar financiadores do evangelismo do tempo final, sobre os quais Ele derramará suas bênçãos, com propósito deles financiarem a colheita dos últimos dias. Você precisará entender de doação ilimitada e liberal. Está disposto? Deus quer e vai libertar pessoas da escravidão, da pobreza, das dívidas, para que essas pessoas sustentem o seu reino. Mas isso exigirá disciplina. Isso não é com estalar de dedos. Isso é uma mudança de mente. Isso é um foco, depende de um foco irresistível. Um posicionamento muito firme. Porque quantas vezes o Senhor me deu palavras assim, pessoas, eu quero isso para a minha vida. Não demorou. Elas nem lá estavam mais. Ou se desviaram do propósito. O propósito são almas para Cristo. É estar no ID financiando obras eternas. Qual é o propósito? Deus quer levá-lo a prosperar em todas as áreas. Ele quer que você cresça. Transferência de riquezas dos últimos, no final, na saída da nação de Israel, toda a riqueza do Egito foi transferida para Israel, no final das 10 pragas. Então, transferência de riquezas dos ímpios para os justos é bíblico. Eu tenho que te perguntar novamente, o que é que eu disse? Você tem que falar comigo, sabe por quê? Nós precisamos dar um choque nessa mente, ela tem que renovar. Você não pode mais pensar do mesmo jeito. Esse é o nosso desafio. Já foi revelado e é chegado o tempo em que Deus dará início à transferência das riquezas dos ímpios para as mãos dos justos. Nunca foi intenção de Deus que a riqueza do mundo pertencesse aos ímpios. Fala para essa pessoa do lado. Os despojos de guerra sempre foram para as mãos de Israel, lembra? Qual a única vez que não foi, que Deus não deixou? Contra Jericó, só Jericó. Antes e depois, o que estava nas mãos dos ímpios ia para onde? Quando Davi vencia um inimigo, o que acontecia? Os despojos é para ele. Então, o povo do mundo armazenou riquezas que Deus quer transferir para o seu povo. Agora, nestes dias finais, Deus transferirá essas riquezas para as mãos do povo que Ele preparou para esta hora. Será que você faz parte desse povo que Deus preparou para essa hora? Eu quero ver. Porque a animação, aqui é tudo leões e leoas. Quando sai lá, se depara com o negócio, quero desistir. Isso vai acontecer? Meu Deus. Vocês estão ouvindo, tem testemunhas. Entendeu? Está gravado. Guarda os rostos. Cadê o binóculo? Você vem falar de desistir depois.
Pessoas que têm cabeça de reino, visão de eternidade, construtoras de obras eternas, são imparáveis. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Não foi, você vê que não foi na trapaça, não foi forçando algo, foi pelo favor de Deus. Sabe quando as coisas, você tem um favor que aquilo flui na sua vida? O Eterno fez que os egípcios se mostrassem generosos para com o povo. Eles não negaram nada aos israelitas. Estes raparam os egípcios. Amo a mensagem. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para... Fala isso para você. Mas a riqueza? É armazenada? Você é justo, não é? O justo é o que ama a justiça. Gente de bem tem herança para os netos. A riqueza de gente desonesta acaba nas mãos dos justos. O homem que o agrada, de que maneira se agrada a Deus? Qual a única maneira que você pode agradar a Deus? Crendo nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. O que Deus dá para esse homem que tem fé, que o agrada? Isso aí. Quanto ao pecador, Deus o encarrega, isso é Bíblia, não é Cléo, não é Ministério, não se vê, é Bíblia. Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Deus pode dar sabedoria, conhecimento e alegria para quem lhe agrada, mas os pecadores estão destinados a uma vida de trabalho pesado e acabarão por entregar de mão beijada seus bens para quem agrada a Deus. Para o ímpio, é tudo inútil, é nadar contra a maré. Pobreza é escravidão. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Por isso você tem que enriquecer, que você ajuda os necessitados. Você salva pessoas, você ajuda necessitados. Porque esse é o nosso papel. Nós não vamos levar nada daqui. Não vai levar nada, meu filho. Absolutamente nada. Você sabe disso. Então nós não vivemos para esta vida como se aqui fosse tudo. Não. Nós construímos uma grande vida, desfrutamos para a glória de Deus e financiamos o reino, ajudamos pessoas. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Então ele coloca você numa terra onde você é abençoado de tal maneira que a pobreza não chega. Não deverá haver pobres entre vocês, porque o Eterno abençoará ricamente vocês na terra que estão recebendo como herança. A pobreza amarra as pessoas, impedindo-as de terem o que necessitam. A pobreza e a miséria levam à depressão e ao medo. Não é vontade de Deus que você viva na escravidão da pobreza e escassez. Chegou a hora de crer, de você crer e receber a liberação de uma unção financeira especial, que quebrará as cadeias de miséria e escassez e proporcionará, capacitará, vai capacitar você a colher com abundância. Você terá que romper com padrões que nunca ajudaram você. Porque você chega com um padrão que você recebeu, com quem você conviveu, foi criado. Né? Você chega com crenças. E agora você tem que sofrer uma renovação
e passar a crer conforme a palavra de Deus está orientando. Você vai ter que romper com padrões, com uma mentalidade religiosa sobre o assunto. Porque nós começamos a falar sobre uma pessoa prosperar, quem tem uma mentalidade, uma teologia que é antibíblica, ela não é bíblica, que impede você de prosperar, imediatamente, quando se começa a falar de um assunto assim, a pessoa fecha o coração. Então, a mentalidade religiosa sobre o assunto e crenças contrárias à palavra, se isso entrou, trava a pessoa. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Há quem dê generosamente e acontece o quê? E vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem no quê? E por que retém? Porque não acredita. Porque a mentalidade abundante, porque riqueza é mentalidade. O que eu disse? Riqueza é mentalidade. Quando você tem a mentalidade certa, que é a mentalidade de riqueza, de abundância, de crescimento, você tem atitudes generosas. Você tem atitude de generosidade. Então, a quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas. Hoje retém o que deveriam dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amar ser dizimista, ofertante, dar as primícias, que é honrar a Deus, é o caminho, é um rompimento mental. Romper sua mente. Reprogramá-la com a palavra de Deus, não é minha palavra. Passar a ter uma mente abundante, que nós vamos ver através de atitudes generosas, porque riqueza é mentalidade. Você não tem como ir muito longe, se você não tiver uma mentalidade ampliada, onde você acredita na verdade sobre finanças, e não em mentiras. Quando você tem a mentalidade certa, você vai romper. Você não vai aceitar menos do que a palavra está te apresentando. Você é fiel nos pequenos começos, você obviamente é fiel no pouco, porque no muito, você sabe que você não vai ser colocado no muito se você não for fiel no pouco. Todavia, você entende os processos, mas você tem um foco em algo muito superior. Você sabe que você não vai ficar lá, naquele lugar menor para sempre, pequeno para sempre. Você está visando algo maior. E isso com o coração o quê? Humilde, quebrantado, não arrogante. Deus é a nossa fonte de riqueza, que é outro ponto que muita gente esquece. Deus é a minha maior riqueza, ponto final. Ponto final. Quando Deus é a minha fonte, é a minha maior riqueza, e eu entendo que Ele é a minha fonte de riqueza, acabou, você já está com a cabeça certa, a visão certa. Ele nos dá poder para conquistar riquezas. Ele nos dá, eu li para você. Vou ler mais. O que Deus dá tem propósito e traz contentamento na nossa vida. Tanto que você nunca vai ver esse tipo de pessoa que tem essa cabeça sendo gananciosa. Ela quer dinheiro, mas para gastar na coisa certa. Porque ela sabe que se ela tiver dinheiro para gastar na coisa errada, é inferno na certa. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É para lembrar do quê? Lembrar do quê? Pois é Ele. Capacidade, capacidade, capacidade. Capacidade para produzir, para gerar riqueza. Gerar riqueza, gerar valor, gerar propósito. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês
descendentes de Jacó, não são destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Vocês se voltam para mim, e eu me volto para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Ele vai responder. Ele está mandando voltar. Mas como? Que negócio é esse? Como é que volta para o Senhor? Pode um homem roubar de Deus? Pode? Pode. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, tem mais pergunta. Como é que te roubamos? Não é engraçado? Esse povo aqui está a nação mais religiosa da terra. Um povo que conhecia, sabia recitar o Pentateuco de cor, muitos deles. Mas você vê que quando você se distancia de Deus, dos princípios, eu sei porque às vezes você está falando com uma pessoa e ela parece até que ela está se fazendo desentendida, mas às vezes ela já está tão longe da palavra que ela esquece, o diabo rouba o principal dela. E ele começa roubando os princípios. Então, mas no que te roubamos? O Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo. Por isso que eu falo, o povo não lê a Bíblia. Vocês estão debaixo de grande maldição. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. A única passagem manda Deus botar à prova. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, porque Deus não dá o suficiente, Deus dá mais que o suficiente. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Quer dizer, acabou. Não vai mais ter praga, você não vai perder suas plantações, seus projetos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Seu negócio maravilhoso, sua casa maravilhosa, porque é o seguinte, você vai travando tudo, e o diabo tem maneiras de roubar, o devorador tem maneiras de devorar. Ele usa saúde, ele usa as mais diversas situações, coisas que nunca se resolvem. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Vocês vão ver a diferença. Eu botei na mensagem, mas nem vou ler ela aqui, depois vocês podem ler na mensagem, muito interessante também. Provar no hebraico significa examinar. Provar, testar. No grego, testar com expectativa de aprovação. Você já testa, você prova, você testa com a expectativa de que você vai ser aprovado. Então Deus deixa claro que ao colocá-lo em primeiro lugar, devolvendo o que é dele, ele derramará suas infinitas bênçãos. As janelas dos céus estarão abertas. Ele está dizendo, prove-me, teste-me, tenha boa expectativa que o Senhor cumprirá sua promessa. Tenha boa expectativa, vai lá e faz, e tenha boa expectativa que você vai ser aprovado. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem, rente o chão. E assim foi. O que eu disse? Nós recebemos tudo isso aqui de Deus, aqui ó, no início, vai para o princípio. O que ele está dizendo? Aqui ó, eu sou um Deus doador. Nós servimos a um Deus doador. Adão e Eva não tinham falta de nada, tudo era abundante. Nós recebemos poder para governar, para dominar, jamais para sermos dominados por alguma coisa. O povo de Deus tem cabeça de governo, lembra disso? E coração de servo. Eu amo falar, quero ver se eu pego mais para falar sobre isso. A lei da primeira menção, ela é incrível. Quando você encontra uma palavra a primeira vez na Bíblia, aquilo é um padrão que você vai levar para o resto. Então, quando você encontra, por exemplo, a primeira vez a palavra adoração na Bíblia, dentro da lei da primeira menção, foi onde? Você lembra? Gênesis 22, quando, no contexto de entrega de Isaac. Vamos com o menino para adorar. Então, a gente sempre pensa, adorar é só cantar. Não, adorar significa uma entrega, uma vida sacrificial. A primeira vez que a Bíblia fala de glória, a palavra glória aparece na palavra de Deus, é dentro desse contexto de abundância e prosperidade. A palavra de Deus é uma palavra criativa. É ou não é? Olha Gênesis 1. Deus disse, Deus viu. À medida que ele fala, a palavra faz o quê? Põe ordem. Então, quando a palavra aparece pela primeira vez dentro da lei da primeira menção, dando ordem, colocando ordem num caos, a terra era sem forma e vazia. Então ela aparece dentro da lei da primeira menção, colocando ordem no caos. O que a palavra de Deus chega e faz na nossa vida? Ela coloca ordem no caos. No caos financeiro, no caos familiar, no caos. Ela chega e coloca ordem. A palavra de Deus é criativa. Você fala e ela se cumpre. Você declara e ela se concretiza. Você fala e aquilo acontece. Porque a palavra tem um poder criativo. Há poder na palavra. A palavra põe ordem naquele caos. Amém. Ela coloca ordem no caos. Quando você fala de glória, ela aparece num contexto financeiro, de prosperidade, de riqueza, de abundância. E a Bíblia fala que a nossa vida tem que ser de glória. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar ou grande prosperidade. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. E em dias de fome desfrutarão de fartura de novo. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá
para sempre. De tempo em tempos de adversidade, em dias de fome, olha aí, olha o contexto dessa nação, e por que não falar mundial? Em tempos de adversidade, em dias de fome, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca, Davi disse isso, viu o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Filho de justo não mendiga o pão. Agora são simples que tomam conta dele, desfrutando de uma enorme bonança. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, ele lhes dás de beber do teu rio de delícias. O termo hebraico Barak ocorre 330 vezes na Bíblia e significa abençoar, conceder o bem. O propósito de Deus desde o princípio é abençoá-lo e fazê-lo prosperar em tudo. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Gente, esse tudo muda tudo. O tudo, qualquer negócio, qualquer projeto, tudo, não é palavra da... Pelo amor de Deus, leia a Bíblia, e você vai dar uma explosão na sua mente. E você vai falar outra linguagem, a linguagem da fé. Tudo, o que ele faz... Fala para você, tudo que ele faz prospera. Isso. Leia o Salmo 1. O Salmo 1 dá a direção clara. Se você medita na palavra de noite, você é como uma árvore plantada junto às águas, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, tudo que essa pessoa que vive assim. Lembra que eu disse que vai exigir disciplina, porque vai ter que entender. Alinhamento divino. Alinhamento divino. Isso. Tudo que ele faz prospera. Então, é para a vida do justo, é para viver dessa forma. O justo vive dessa forma. A vida do justo segue dessa maneira. Tudo o que ele faz prospera. A Bíblia exagera? Então, fala para essa pessoa, tudo que o justo faz prospera. Isso aí. Isso aí é para afirmar. Tudo que faz prospera. Quando você acredita nisso, aí, bicho, eu não estou prosperando. Então você vai buscar no quê? Alinhamento divino. Então não há um alinhamento. Então você não está entendendo, porque a Bíblia não é a Cleo. A Bíblia está dizendo que se você é uma pessoa que está firmado na palavra, tudo que você faz prospera, porque você é como essa árvore plantada junto às águas. Você não nasceu ali do nada. O Senhor pega você e planta no melhor lugar onde você vai frutificar. Deus é a fonte de todas as bênçãos. E alguns se esquecem disso. As bênçãos de Deus repousam sobre o seu povo, que é a semente de Abraão, por meio de Cristo Jesus. Quando nós pegamos, é difícil falar isso aqui, eu não sei falar ele direito, mas vou tentar. No grego o termo eulogeu significa fazer prosperar, tornar feliz, conceder as bênçãos. Então, quando você vê o Senhor dizendo para você, você vai lá no profundo daquilo, você pega a raiz daquilo, você entende. Sempre foi. Essa palavra foi usada, colocada aqui, porque esse é o propósito de Deus, fazer com que você prospere, torná-lo feliz, conceder as bênçãos. Deus enviou Jesus, o nosso Senhor, para salvar e abençoar com a bênção da salvação.
que eu disse hoje? Você luta a partir da... Então você vai lutar pelas suas vitórias a partir da vitória. Você não sai do nada. Você parte desse lugar. Você luta a partir da vitória. A vitória de Cristo, aquilo que você toma consciência do que foi feito na cruz. Quando você toma consciência do que foi feito na cruz, e você acredita, está consumado. Já venci tudo que tinha que ser vencido. Vocês estão assentados nos lugares celestiais comigo. Vocês se tornaram herdeiros. O que é meu é seu agora. Então, você sai deste ponto, exatamente, você pega e sai daqui, a partir desse lugar, para lutar pelas suas vitórias. É quando você entende agora, o eu derrotado, o eu fracassado, o eu miserável, o eu agora é um eu vitorioso, mais que vencedor. Muda a sua cabeça, você encontra a sua identidade agora no Senhor, com base na vitória conquistada lá na cruz. Então você luta por suas vitórias a partir da vitória conquistada por Jesus. Você já luta com base naquela vitória. E isso muda tudo se você entender isso. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então, o fato de eu estar em Cristo me torna descendente de Abraão. Agora eu sou descendência de Abraão, uma herança santa, e as 7 promessas que foram feitas a Abraão me pertencem. O Senhor não disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, serão, todas as famílias da terra serão, enfim, as 7 bênçãos, as 7 promessas. A partir daí, quando você crê em Jesus, você se torna um descendente de Abraão, um herdeiro conforme a promessa. Quando você se vê como filho, como herdeiro da promessa, herdeiro de Deus, descendência de Abraão, você nunca mais se comporta como um coitado, como um fracote. Por isso que Neemias chegou com muita força. Porque tinha desaparecido aquele povo que sabia que tinha a força do boi selvagem, agora sendo chamado de frágeis judeus, que não constroem nada para durar. Porque esse não é o perfil do povo de Deus. O povo de Deus é o mais justo, mais forte, mais determinado, mais corajoso. O povo de Deus é o mais feliz, o que mais tem paz, é o mais generoso. O povo de Deus, ninguém para quem é de Deus de verdade, o justo, ninguém cala, ninguém vai desmotivar, vai tirar a pessoa do rumo. Ninguém. Independente do tempo, da época, dos governos, Daniel não prosperou naqueles reinados pagãos? Servindo a reis ímpios, prosperou. E ocupou os cargos mais altos. E José? Onde foi mesmo que ele prosperou? Então, e assim por diante. Nós podemos aqui trazer escrituras para você. Onde foi, quando foi que Isaac enriqueceu? Foi no melhor tempo, né, gente? No melhor momento da vida, né? Não, foi quando o mundo passava por uma crise terrível. A terra passava por uma crise terrível. E ele creu na palavra. E ele se posicionou.
Então, às vezes a pessoa tende a colocar, ela crê em mentiras. E ela trava a vida dela exatamente porque ela crê em mentiras. E se você crê errado, você vive errado. Se você crê certo, você vive certo. A palavra é criativa. Você não pode esquecer. A primeira vez que a palavra aparece na Bíblia é num contexto de caos. Então ela chega colocando o quê? Ordem no caos. A palavra é criativa. Você fala a palavra e você cria. A palavra cria. A palavra não volta vazia. Romanos 4,17, o que está descrito? É claro, traga à existência o que não existe. Traga à existência o que não existe. Quem foi o primeiro a fazer isso? Como que ele fez com Abraão? Ele se chamava Abrão. Velho, sem filhos, sem a mulher estéril. Aí ele pega e faz o quê? Muda o nome dele. O constitui pai de multidões no mundo espiritual. Então agora começa a gerar, porque a palavra cria, a palavra gera poder. Abraão, 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 Abraão. O que ele está falando? O que ele está falando? E ele era pai de multidões? Mas ele se tornou? Sim. Então. Aí você imagina você dizendo, não dá, não consigo, estou cansado, assim não dá, vou desistir. Ah, não vai, esse país não vai, isso aqui não vai, ninguém prospera. Acabou, lá vem outro imposto, lá vem outro negócio. Não dá. O que vai acontecendo? Você vai achatando. Satanás consegue achatar você. Daqui a pouco vira uma moeda. Está totalmente achatado. Outra coisa que a minha vida é falar para as pessoas. Gente, o que eu vejo, eu falo com a parte interna. Tem gente que é um papilote, não aguenta uma mínima promoção. Às vezes estou falando sério, eu tenho vontade de bater, eu falo, vou perder a paciência com vocês. Porque se eu tocar alguns, o nome da pessoa numa reunião, tem alguns que é um papilote, entendeu? Não aguenta. Não aguenta, logo começa a perder rendimento. A minha vida é falar. Você começa a sair, a desenvolver, a estar em evidência. Pode ter certeza, a primeira coisa, você vai atrair atenção. Então você vai atrair o quê? Inveja. Gente, isso é uma lei. Bem-vindo à promoção, inveja. O povo fez o que fez, os irmãos de José fizeram o que fizeram com José por causa de? Saul fez o que fez com Davi por causa de? Os fariseus e mestres da lei fizeram o que fizeram com Jesus por causa de? E assim, abra, tem escrituras e escrituras que vão mostrar para você que a inveja mata, a inveja mata. Tanto que a Bíblia fala que a inveja é como um câncer e ela apodrece os ossos. Então, de repente você estava indo bem, agora um desânimo, uma vontade de desistir, está sem força, está sendo achatado. Tem uns desequilíbrios, não raciocina direito, é um peso, é uma angústia, não quer fazer nada, um nervoso, uma irritabilidade, um descontrole. Você está debaixo do quê? Feitiçaria. Feitiçaria. Ao invés de você correr, se ungir, repreender, você vai se entregando e dando tudo aos seus sentimentos. Tudo. Vai dando.
vem uma insatisfação, comprou a casa, comprou o carro, está com um visual bonito, está legal, emagreceu, botou uma roupa bonita, de repente vem uma insatisfação, uma coisa horrível, um peso, uma coisa, ao invés de você... é o quê? O que eu vou fazer? Satanás, influência demoníaca, saia da minha vida em nome de Jesus. Espírito da inveja, saia da minha vida em nome de Jesus. Não, a pessoa começa a se entregar a tudo. Gente, eu vi gente casar e na lua de mel virar um inferno. Inveja. Abriu um negócio, de repente... vi uma insatisfação, a vontade de desistir, as coisas começam a travar, em vez de ir lá ungir, orar, repreender. Se você não aguenta a promoção, por que é que nos dias de Dário quiseram fazer o decreto estúpido para pegar o Daniel? O que está escrito lá? Inveja. Aí vocês não lêem a Bíblia, nem sabem por que o homem foi jogado na coisa. Entendeu? Aí depois quer dizer que é crente. Oh, meu Deus do céu. Então, olha só. Inveja, muita coisa que acontece. Você vai ser promovido, você vai atrair para a sua vida o quê? Inveja. Toda vez que você prosperar um pouquinho, você começar a ter um pouco de notoriedade, sair, estar mais em evidência, você vai ter ataques. E se você não for rompendo essas barreiras, isso vai te achatando. Ou seja, você nunca vai para um lugar alto. Porque você está incomodando. Você começa a incomodar. É óbvio que a minha vida é dizer, se você não faz o que o outro quer fazer, por que você está tendo inveja? Mas esse é o problema de muita gente. Não faz o que tem que fazer, mas tem inveja de quem está fazendo. Nós somos um corpo. Nenhuma parte do nosso corpo tem inveja do outro. É um corpo que funciona bem. Então nós somos um corpo, nenhum deveria ter inveja. Porque o que eu fui chamada para fazer, talvez você não for, mas você foi chamado para fazer coisas que eu não vou dar conta, eu preciso de você. E assim, como um corpo, funciona bem. Mas não é assim na prática, e eu lamento, não é. Gostaria de falar, olha, é assim. Não, na prática, infelizmente, algumas pessoas, elas cedem um sentimento miserável, e elas olham com aquele olhar miserável, e infelizmente, alguns não aguentam, e recebem aquilo, não repreendem, não oram, não vencem e vão sendo achatados. Então você tem que entender isso. E tomar uma decisão hoje, de que você vai romper a sua mente todos os dias. Todos os dias você vai trabalhar para romper a sua mente. Tudo que você perceber que é daquela velha mentalidade, você vai combater na hora. Combata com a palavra. Toda vez que você começar a ter um destaque, notoriedade, que você começar a sentir os ataques, você vai se ungir 7 dias direto, corre na igreja, bispo, pastora, bota a mão aqui, ora sobre mim, me ajuda, você vai ser esperto. Você vai combater isso, mas vai continuar rompendo, vai continuar rompendo, vai continuar rompendo. Porque se você decidir que você vai fazer algo grande na sua vida, prepare-se para uma oposição grande também. Agora, você quer fazer algo grande, vai ter medo da oposição e vai desistir? Ou você vai fazer algo grande e vai romper qualquer oposição que vier contra a sua vida? Agora já foi mais leve, você viu? Ó, meia dúzia, tem 3 aqui. 3 de cá, aí sim. Tem mais, tem 4. Tem 4. O daqui não tem, aqui não tem ninguém. Bom, tá acordando. Então, o que eu disse? Porque agora, você vê como é? Olha, é isso, meu
Deus, cadê a cinta? Cadê a cinta? Não, isso me deixa assim. É a hora que quer vir aquela velha Cleo assim, sabe? Eu falo, meu Deus, não! Eu falo, você quer fazer algo grande, sabendo que você terá uma grande oposição. Amém, amém. Morre tudo. Acabou, morreu. Não tem mais vida, não tem mais força, não tem mais coragem, não tem mais nada. Você está vendo? Isso é a mentalidade da derrota. Você quer fazer algo grande? Sim. Terá inimigos grandes. Sim. O amém foi menor do que o outro. Deus quer que você cresça. A fé é um fato, mas também um ato. Toda riqueza e prosperidade vem de ti, e tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Põe a mão no ombro dessa pessoa e diga, você é essa pessoa. Quando você vê, olha bem no rosto dessa pessoa, porque quando você vê ela esmorecer, você vai falar, você toma vergonha, hein? Você prometeu, gritou, esbravejou, e agora está tendo esse comportamento? Você não vai voltar lá. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém.